9h10. Bom, desde cedo que a gente trata aqui sobre a questão da pandemia, em relação aos números, em relação aos dados, em relação ao momento, não só em Alagoas, mas em todo o Brasil. E é preocupante. Sinceramente, desde cedo, quando a gente abriu aqui o programa Bom Dia Cidade, a gente já falava sobre essa situação e a cada dia que passa a gente vai ficando mais preocupado. Eu estou recebendo hoje aqui no programa a supervisora de enfermagem da ala Covid do Hospital Regional aqui da cidade de Santana do Ipanema, a Wiliana Bezerra, e também a supervisora de enfermagem da UPA, a Cristiane Targino. E o assunto no momento é justamente esse, Covid-19. Wiliana, bom dia, um grande abraço, bem-vindo aqui à Rádio Correio. Bom dia, Jário, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Correio do Sertão. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Seja bem-vinda, sinta-se em casa e sinta-se à vontade. Bom, o assunto é o assunto de momento, Wiliana, e é um assunto muito sério, que é a Covid-19. Se não bastasse tudo que a gente já passou, lá vem tudo de novo e agora com essa tal da variante aí, que é o que está preocupando mais, né? Exatamente. Na ala Covid, hoje nós dispomos de 20 leitos de internação clínica e 10 leitos de UTI. No momento estamos com a taxa completa, ou seja, estamos lotados. Temos 20 pacientes internos na clínica e, no momento, 10 internos na UTI e um sendo regulado nesse momento. Então é uma taxa ocupacional de quanto? 100%? 100%. 100%. Isso aqui na cidade de Santana. Isso mesmo. Eu acredito que diante dessa situação, todos vocês que fazem lá o hospital ficam preocupados, porque quando chega a uma situação dessa, a preocupação ela dobra, não é? Com certeza. Porque há uma tendência, pelo que nós estamos vendo e pelo que nós estamos acompanhando, que mais pessoas precisem da entrada no hospital. E aí? Vai fazer como? Precisamos regular esses pacientes para outros leitos estaduais, né? Mesmo os pacientes sendo da nossa região ou mesmo de Santana do Ipanema, visto que se a gente não tiver vagas, esses pacientes precisam ser regulados pelo Estado para outros leitos. Isso tudo está sendo discutido, está sendo planejado pela saúde do Estado em relação a se houver essa necessidade, no caso aqui de Santana? Sim, até porque os nossos leitos já são leitos estaduais, né? Esses leitos são ocupados na ala de acordo com a regulação do Estado. Então, assim como os demais leitos do Estado, esses pacientes só ocupam esses leitos após regulação. Wiliane, em relação à questão da Covid-19 em si, agora o assunto é essa variante. O que é que diferencia, né? Ou seja, da Covid, que a gente já tem falado desde o ano passado, vamos completar um ano agora no mês de março com essa situação, em relação à reação, em relação aos sintomas dos pacientes sobre essa questão de variante, Wiliane. Tem alguma diferença? Dá para perceber isso dos pacientes que chegam lá? Na verdade, é tudo muito novo, né? Então, a gente vem trabalhando em cima disso também, estudando, né? Já que compomos uma equipe multidisciplinar composta por técnicos, enfermeiros, médicos. Então, é uma equipe que precisa trabalhar junto. Então, a gente vem trabalhando também para identificar essa variante. Bom, em relação aos colaboradores, ou seja, o próprio pessoal da saúde que está nessa linha de frente, qual é a situação? Porque chegou a vacina, mas não chegou que viesse assim atender a todo mundo. Qual é a realidade hoje? Não, na verdade, hoje a vacina, todos os nossos colaboradores estão vacinados. Aqui em Santana todos já tomaram vacina? Lá do hospital. Sim, do né? hospital. O que acontece? São 2 doses. Então, alguns já tomaram a segunda dose e alguns estão esperando a data para tomar a segunda dose. E já estamos nos preparando para que aqueles funcionários, os colaboradores que estão afastados, também possam ser imunizados. Bom, a Cristiane Targino, a supervisora de enfermagem da UPA, está aqui também acompanhando a Wiliana Bezerra. E eu queria ouvi-la também em relação a esse momento que nós estamos vivendo, o assunto
Cristiane, é pandemia, é Covid-19 e é essa variante aí que está deixando todo mundo preocupado e ansioso, né? Bom dia. Bom dia, Jairo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Correio Sertão. Realmente é muito preocupante a nossa situação, né? É uma pandemia, é o mundo todo está nessa calamidade. Então, a gente até aproveita a oportunidade para fazer um apelo mesmo a toda a população, que vocês possam se conscientizar que a nossa situação é grave, que a nossa taxa ocupacional está totalmente preenchida. Então, muitas vezes é desesperador, sabe, Jairo? A nossa situação chega a ser desesperadora, no sentido que a gente está percebendo que os pacientes eles estão clinicamente complicando mais. Então, são pacientes que estão tornando-se mais graves, né? Que muitas vezes deixam de ser um paciente com cuidado intermediário, um paciente que deixa de ser um paciente que poderia estar interno numa clínica para ser um paciente de UTI. Né? Então, isso é preocupante, isso nos deixa muito apreensivos, muito preocupados. E a gente pede à população que se conscientize, que fiquem em casa, que permaneçam isolados, que façam todas as precauções de uso de máscara, de álcool em gel, enfim. Bom, eu tenho dito aqui, eu não sei se vocês que são da área da saúde concordam, mas o que nós estamos vivendo hoje, a impressão que dá é que as pessoas perderam o medo. Isso. Não é? Porque nós estamos vendo aí, é no comércio, é na rua, é no bairro, no restaurante, enfim, é na praia, é no rio, é no riacho, é no açude, é em todo canto. A impressão que eu, pelo menos, tenho é que as pessoas perderam o medo. Esse medo, ele volta quando a pessoa, de repente, se depara com alguém da família ou com alguém conhecido e chega lá nessa situação e tem que parar lá na UTI. Isso mesmo, Jairo. A gente percebe que a população perdeu esse medo, até porque, inicialmente, quando começou essa pandemia, os casos clínicos eram mais, vamos dizer, leves, né? Era uma coriza, era uma febre, mas agora a gente percebe que esses casos, eles estão complicando, esses pacientes estão tornando-se mais graves. Então, as pessoas precisam se conscientizar, sim, que a doença está aí, que está matando, né, que está devastando, na verdade, a população. É triste, mas é uma realidade. Bom, Eliana, você quer colocar mais alguma coisa em relação a toda essa preocupação e a esse trabalho que está sendo feito lá no Hospital Regional? Eu acredito que é importante a gente ressaltar que houve um período que se falava que a Covid era uma doença de idosos, né? E na verdade não é isso. A gente vê e a gente tem hoje pacientes internos em UTI, jovens de 21 anos, um pouco mais de 30 anos. Então, assim, a gente já presenciou óbitos de pacientes jovens. Então, assim, não é uma doença de idoso, né? Continua sendo uma doença nova, mesmo com todo esse tempo que a gente vem lutando contra ela, mas a gente talvez ainda não tenha chegado a uma conclusão. Essa doença vai muito de cada um, como a gente às vezes recebe pacientes idosos, sequelados de AVC, com outras comorbidades, e que graças a Deus conseguem receber alta e voltar para o seio da sua família. Mas isso nem sempre acontece. E isso acontece com pacientes jovens que, infelizmente, chegaram já sim a falecer. Então, é importante a gente ressaltar isso, deixar claro que a Covid-19 é uma doença que pode atingir a qualquer um, né? Então, a gente tirar isso da cabeça de que é uma doença de idoso, que isso não é real. Bom, vale só lembrar que nós não estamos aqui, o intuito e o objetivo não é fazer alarde nem levar medo para ninguém, mas é falar a realidade. Exatamente. Não é, Cristiane? Ou seja, a situação real que nós estamos convivendo. Exatamente. Isso é que a gente precisa entender. Exatamente. A população precisa entender isso. Exatamente. A gente, como nós estamos na linha de frente, então a gente pode presenciar essa realidade todos os dias, né? Ao contrário do que muitas pessoas acham, né, que estão no seu dia a dia, estão trabalhando, então acham, não, isso também não está, isso tudo, a situação também não é essa, e a gente vem dizer aqui que não é assim, que a situação é preocupante e que a gente precisa sim ter os cuidados, né? A gente precisa ter essa consciência. Muito bem, mais alguma coisa vocês querem colocar?
Não, só aproveitar e reforçar o que a Cristiane já falou com relação a alertar a população mesmo, fazer um apelo, né? Precisamos manter o isolamento social, o uso correto de máscaras, a higienização das mãos, o uso rotineiro de álcool em gel. E eu acredito sim que já estamos à beira de um colapso no sistema de saúde. É uma pena. É uma pena. É lamentável isso, né? É lamentável. Bom, é só para tirar uma dúvida de vocês que têm experiência na área da saúde, e a gente ouve aqui e ali alguém dizer: a máscara, isso não serve para nada, isso não vale nada. Isso não é bem assim, ou a realidade é outra? Não, a realidade... O uso da máscara. Não, é preciso sim fazer o uso da máscara. É uma das nossas principais aliadas, né? Hoje, o uso da máscara e a higienização das mãos com o uso de álcool em gel, sem a menor sombra de dúvida, é o nosso maior aliado contra o Covid-19. Muito bem, eu quero agradecer a vocês hoje aqui, e o Bom Dia Cidade e toda a Rádio Correio vai estar sempre à disposição, trazendo essa informação para a população, que esse é o nosso dever e esse é o nosso compromisso, informar. Na realidade, isso aqui passa a ser não só uma entrevista, como também uma utilidade pública. Eliana, obrigado pela presença. Cristiane também, fique à vontade aí para suas considerações. Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição. Muito bem, sempre bem-vindas, tá? Quero aqui registrar a presença da Eliana Aragão, que é da assessoria de comunicação lá do Hospital Regional e que acompanha aqui o Eliana e a Cristiane nesse momento de informação aqui na bancada do nosso Bom Dia Cidade.